Então, isso é importante a gente destacar, né? E aquela questão também do jogador, ele ficou tão grande que ele é maior do que o treinador. No futebol brasileiro, a gente tem essa cultura de diminuir muito o treinador, né? O que não acontece no futebol europeu. No futebol europeu, os treinadores são os chefes. São ali os chefes. É difícil um caso de um embate entre o jogador e o treinador que acaba sobrando muito para o treinador em si. Né? Aqui no futebol brasileiro isso acontece demais e o jogador ele é maior do que o treinador. E para mim tem uma clássica, voltando aqui ao Vitor Pereira, no primeiro dia do Vitor Pereira, ele chega no CT e aí o primeiro jogador eu acho que ele encontra é o Gabi, né? E o Gabi olha para ele e fala assim, agora vai, né? Ali eu falei, não vai dar certo, vai ter problema aí, porque esse era o sentimento do Gabi na época, imagina dos outros. Pô. E outra, ele saiu muito mal do Corinthians. Eu sei que o torcedor do Flamengo ele fica chateado, né? Porque teve toda a repercussão, enfim. Sim. Mas ele não era obrigado a renovar o contrato com o Corinthians. Não era obrigado. Era só ele falar, olha, não quero buscar outro projeto. Mas ele usou a desculpa da sogra para não renovar o contrato. E aí a gente comenta. Os jogadores também comentam. Os jogadores do Flamengo ligaram para os jogadores do Corinthians para saber mais do Vitor Pereira. E naquela época, os jogadores do Corinthians estavam... que os jogadores do Flamengo não escutaram do Vitor Pereira. Influenciados por uma situação lá envolvendo o... E eles gostavam do Dorival, né? Eles foram surpreendidos com a saída do Dorival. Então já começa assim... E fica perguntando, o que mudou para eles... Porque assim... Você pesquisa na época, após a final da Copa do Brasil, após a final da Libertadores, tipo, tá tudo certo já com o Dorival. Isso assim, aspas do Landim, aspas do Braz, Bruno Spindel, do próprio staff do Dorival. Depende só do Dorival. Isso aí. O Dorival depende da diretoria. Isso, tudo certo. E do nada, Vitor Pereira. Tem alguma coisa que explique isso? Foi um conjunto de coisas, né? Essa não renovação do Dorival, na verdade, foi um conjunto de coisas. Primeiro, a busca do Flamengo pela grife. O Flamengo busca essa grife, e isso é verdade. O Flamengo busca a grife. O Dorival não tinha essa grife. E o Flamengo teve toda a questão lá do jogo contra o Corinthians, que para mim é uma falácia de que o Corinthians amassou o Flamengo. Não amassou. Se a gente pegar o jogo e ver o jogo de novo, não é verdade. O Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Corinthians. Aí o Corinthians teve um momento ali de abafo, que o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol. Então o Corinthians, né? O Flamengo conseguiu fazer o gol. O Corinthians pressionando 10 minutos, 10 Corinthians. 90. Exatamente. 10 minutos de 90, que foi aquele final ali que o Corinthians foi pro abafa. E depois até poderia ter virado o jogo se não fosse a atuação da torcida corintiana com aqueles sinalizadores, etc. Enfim, que paralisou ali o jogo e deu uma acalmada. Mas, assim, o Vitor Pereira era um nome que, na época do Paulo Souza, agradava já a diretoria do Flamengo. Ele sai do Fenerbahçe, né? E o Flamengo tenta encontrar com ele, mas ele, na época, disse que não queria nada, que ele só queria pensar em alguma coisa depois do Ano Novo. E o Flamengo precisava trazer um treinador logo, naquele momento, né? Porque depois mudou tudo. Um ano depois a situação foi totalmente diferente. Eles esperaram pelo Vitor Pereira, mas um ano antes eles decidiram não esperar para tentar conversar com o Vitor Pereira. E então era um nome que já agradava bastante a diretoria do Flamengo. O Dorival não tinha grife, teve aquele final meio melancólico depois dos títulos, né? O Flamengo perdeu aqueles jogos ali no Campeonato Brasileiro e etc. E, além disso, houve conversas de renovação. O Dorival entendia que merecia uma valorização. O Flamengo sinalizou que iria dar essa valorização para ele, mas no meio do caminho o Flamengo entendeu que não seria válido oferecer um salário muito maior para ele. Enfim, acabou pagando até mais pelo Vitor Pereira. O salário do Vitor Pereira ele era um salário maior do que o Dorival pretendia na renovação de contrato. Então, juntou tudo isso, a diretoria resolveu ir atrás do antigo desejo, que era o Vitor Pereira, que ficaria livre, né?
Infelizmente isso aí mudou a rota, é tipo aquelas decisões que você fica assim, se isso não tivesse acontecido... E não... tudo isso... Eu não julgo o desejo da diretoria do Flamengo de mudança, né? Não julgo, acho que a diretoria tem o direito de buscar o que ela entende ser o melhor. Não necessariamente vai ser o melhor, mas eu penso, né, na minha opinião, eu teria mantido o Dorival, né? Pelo menos até... a Recopa ali. Sim. Porque se acontecesse, né? Perde a Supercopa, perde a Recopa, perde o Mundial, aí beleza, você faz essa troca, traz o Vitor Pereira. Já que ele tinha um problema com a sogra, ele não ia acertar tão rápido com nenhum outro time, né? Não ia acertar. Você fala, ó, Vitor, tem uma situação aqui, talvez mais pra frente a gente converse ou não, mas preciso manter esse trabalho. Porque era o que todo mundo esperava. E aí você faz uma mudança dessa, uma mudança de filosofia de trabalho, de estilo de jogo, de tudo. E aí você não vai estar pronto para disputar o Mundial. E tudo isso há um mês, 45 dias do Mundial. Não, e aí você teve que esperar o Vitor Pereira, né? Porque até o dia 31 ele tinha contrato. E não ia liberar. O Corinthians jamais ia liberar ele. E aí tem uma situação que aí entra naquilo que a gente estava falando, de você ter um modelo de jogo definido, tipo, uma maneira que você fala assim, pô, eu quero que o Flamengo jogue dessa forma, porque quando a gente analisa o estilo dos treinadores, o modo de jogo do Dorival, né, como ele montava o Flamengo praticamente o mesmo elenco, e como, né, o Vitor Pereira, isso depois da Recopa ficou muito nítido, que ele praticamente fez mudanças muito drásticas e tal. Você jogar com 3 zagueiros, aquela coisa toda. Com e sem a bola, mas não importa, botava lá 3 zagueiros. E aí você fala assim, que entra muita torcida, questiona isso. Fala, pô, os caras são 2 modelos de jogo diferentes, né? E você tem, como ele tá falando, pô, é como você trocar água pelo vinho. Você tem o Dorival, o time que joga por dentro, construtor, com a bola, pá, e você pega o outro treinador que quer priorizar a velocidade, né? Jogar com 3 zagueiros. E você não tem nem, numericamente, você nem tinha... né, como não tem, né, na verdade, o atacante de lado, você tinha o Marinho que não foi opção de treinador nenhum, né, e o Flamengo sempre fica nessa bolha, não, eu quero um atacante de lado, não sei o que e tal, e a torcida, não, tem que trazer um meio e tal, aquela coisa toda, e que são coisas que, assim, se a direção, ela tivesse melhor definida nessa questão do modelo de jogo em que ela fala assim, ó, quero um time que jogue parecido com o Jorge Jesus é o que a gente quer, né? Cara, eles manteriam o Dorival. Porque se a gente for olhar dos tags, a gente teve 3 treinadores campeões, né? Jesus, título grande, né? Jesus, Ceni e o Dorival. O cara que mais chegou perto de emular Jorge Jesus foi o Dorival. Não teve outro. Jogamos Renato no início ali, mas era também, se você olhar o estilo de jogo, era dar no Michael e vambora, né? Michael, Bruno Henrique, cara, o que o Bruno Henrique jogou na Libertadores de 2021 no mata-mata é sacanagem, pô, né? Jogou muita bola, né? Aí veio o Davi Luiz também, que começa ali e tal. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!